No silêncio da sua alma, Deus confiou segredos poderosos. Mas cuidado, estas 5 coisas nunca devem sair da sua boca. Meus queridos amigos, ouçam-me quando digo isto. Há coisas nesta vida que o próprio Deus nos exorta a manter escondidas, não por medo, não por vergonha, mas por sabedoria, por proteção, por discernimento divino. Vejam, a Bíblia diz, em Provérbios 4, verso 23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Tudo, filhos de Deus. Tudo. Antes de começarmos, se você crê que Deus guarda segredos para a sua vitória, comente um e inscreva-se. Fique até o fim, pois uma revelação poderosa espera por você. Há uma guerra no reino espiritual. Pela sua paz, pela sua mente, pelo seu destino. O inimigo nem sempre vem com um terno vermelho e chifres. Às vezes, ele vem na forma de um rosto amigável, um ouvido atento, um ombro para chorar. Nem todos que sorriem para vocês estão do seu lado. Nem todos que oram com vocês são enviados do céu. Há lobos vestidos de ovelhas, serpentes que citam escrituras e Judas que mergulha o pão na mesma tigela que vocês. É por isso que hoje falo com vocês não apenas como pregador, mas como sentinela na muralha. Estou aqui para tocar a trombeta, para alertá-los, para levantar o véu, para despertá-los do sono espiritual. Porque alguns de vocês têm se perguntado por que suas vidas continuam sendo sabotadas, por que suas bênçãos são adiadas, por que sua paz é roubada. É porque vocês continuam revelando o que Deus mandou ocultar, continuam compartilhando o que Deus mandou guardar, e o inimigo está usando suas próprias palavras contra vocês. Há 5 coisas sagradas, 5 segredos divinos que vocês nunca devem revelar a ninguém. Não importa se é seu melhor amigo, seu primo, seu colega de igreja ou a pessoa que conhecem desde a infância. Se revelarem essas coisas descuidadamente, vocês dão munição ao diabo. Abrem uma porta, plantam uma semente que permite que demônios falem através das pessoas, para desencorajá-los, para desviá-los. A primeira dessas coisas, seus planos futuros. Oh, como somos rápidos para postar, para contar, para compartilhar. Deus me disse, vou começar um negócio. Tive um sonho, estava pregando às nações, sinto-me chamado a mudar de cidade. E antes mesmo que a fundação esteja estabelecida, antes que a semente rompa o solo, vocês foram e mostraram ao inimigo o seu projeto. Meu amigo, o diabo não sabe tudo, mas é observador. Ele escuta, ele observa. E se não consegue encontrar uma maneira de pará-los, enviará alguém que parece um ajudante, mas vem para sabotar. No momento em que José compartilhou seu sonho com seus irmãos, começou a contagem regressiva para sua traição. Eles não estavam apenas com ciúmes, eram estratégicos. Eles tramaram, eles planejaram e o jogaram numa cisterna. Ouçam-me. Há pessoas que jogarão seu destino numa cisterna, não porque ele ameaça a vida delas, mas porque expõe suas inseguranças. Sua visão se torna um espelho para a estagnação delas, e elas tentarão matar o que não entendem. Segurem a língua, filhos de Deus, deixem o fruto falar. Deixem o testemunho vir após o triunfo. Não anunciem a bênção antes que ela tenha raízes. Não divulguem a promessa antes do processo. Protejam sua semente. O mundo não precisa saber o que Deus sussurrou no lugar secreto. Algumas visões são para o seu quarto de oração, não para sua plataforma. Curta agora, se sente Deus falando ao seu coração. Comente amém e inscreva-se, porque o final tem uma surpresa que vai abalar sua alma. A segunda coisa, vocês nunca devem revelar seus atos de bondade e boas obras. Sim, a Bíblia diz claramente, em Mateus 6, verso 3,
Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Há um tipo de doação que é privado, sagrado, santo, e quando vocês exibem sua generosidade, quando buscam crédito pela compaixão, quando postam cada doação e cada boa ação, já receberam sua recompensa na forma de curtidas e aplausos. Mas o céu está em silêncio, porque vocês não deram por amor, deram por orgulho. Deus não se impressiona com sua imagem pública. Ele olha para o seu coração. As maiores obras do céu, muitas vezes, são invisíveis aos homens, e elas nascem em segredo. Não são medidas por métricas do Instagram ou reconhecimento da comunidade, são escritas em livros que os olhos na terra nunca lerão. Vejam, quando vocês doam em silêncio, quando ajudam sem expectativa, entram numa parceria divina com o caráter de Cristo, porque Jesus curou e disse para não contarem a ninguém. Ele lavou pés sem anúncio, carregou a cruz sem pedir seguidores. Então, quando servirem, façam-no nas sombras. Quando abençoarem, façam-no sem trombeta. Quando perdoarem, façam-no sem contar ao mundo como foi difícil. A terceira coisa: vocês nunca devem revelar suas fraquezas e lutas para qualquer pessoa. Agora, escutem com atenção, porque isso é sutil. O mundo ensina que vulnerabilidade é virtude, e sim, a cura na confissão, poder no testemunho. Mas confissão sem discernimento é perigosa. Vocês não podem lançar suas pérolas aos porcos, não podem abrir suas feridas para aqueles que não têm óleo para curá-las. Algumas pessoas não querem ajudá-los, querem estudá-los, querem saber o que os faz chorar, o que desencadeia sua ansiedade, o que assombra seu passado, não porque se importam, mas porque buscam vantagem. Vocês compartilharam seu coração partido e eles usaram isso contra vocês. Abriram-se sobre seu vício e agora é fofoca num grupo de conversa. Ouçam-me. Nem todos merecem acesso às suas cicatrizes. Jesus mostrou suas feridas somente após a ressurreição. Ele não andou exibindo as marcas dos pregos durante o julgamento. Ele esperou até que a batalha fosse vencida. E alguns de vocês estão sangrando diante de pessoas que só querem olhar. Estão confessando para pessoas sem maturidade espiritual para orar, para cobrir, para aconselhar. Se precisarem compartilhar, procurem alguém ungido, alguém comprovado, alguém enraizado na palavra e guiado pelo Espírito, não apenas alguém que é um bom ouvinte. O diabo também escuta. Parem de contar seus segredos para pessoas que não podem carregar o peso do seu chamado. A quarta coisa que vocês nunca devem revelar: os detalhes íntimos do seu relacionamento. Vou falar disso porque alguns de vocês estão deixando muitas pessoas entrarem no lugar sagrado do seu pacto. Seu casamento não é um projeto comunitário. Seu relacionamento não é um reality show. Vocês brigam e postam, reconciliam-se e atualizam, celebram e anunciam cada movimento. E depois se perguntam por que a divisão continua se infiltrando. Deixem-me dizer algo. Quando duas pessoas se unem sob a cobertura de Deus, é algo santo. E quando expõem o santo ao público, convidam críticas, comparações e confusão. O que Deus está construindo em privado, não deixem que o homem destrua em público. Há algumas batalhas que devem ser lutadas em oração, não em conversa. Há desentendimentos que precisam de jejum, não de feedback. Seus amigos não são seus conselheiros. Sua família não é seu conselho espiritual. E no momento em que deixarem a opinião de outra pessoa pesar mais que a voz de Deus, já corromperam a pureza do que Ele lhes deu. Protejam seu relacionamento como um jardim. Arranquem as ervas daninhas em privado. Reguem as raízes consistentemente. E não abram o portão para todo curioso. Algumas pessoas não querem que vocês tenham sucesso.
querem ver rachaduras, querem plantar suspeitas, querem dividir o que invejam secretamente. Guardem seu amor, guardem seu lar, guardem sua unidade. E agora chegamos à quinta coisa, a mais crítica, a mais perigosa de revelar: seus encontros espirituais e revelações antes do tempo. É aqui que muitos caem. Vocês têm um sonho, uma visão, uma palavra profética, e antes que ela amadureça, correm para compartilhá-la. Falam cedo demais. E ao fazer isso, convidam uma guerra que ainda não estão prontos para enfrentar. Deixem-me dizer algo sobre revelação divina. Ela é pesada, é sagrada. Muitas vezes é mal compreendida, e quando a falam prematuramente, expõe-na à zombaria, à má interpretação, à resistência espiritual. Deus às vezes mostra coisas não para vocês compartilharem, mas para intercederem, jejuarem, esperarem, se prepararem. Preparado para ouvir Deus? Deixe um like, comente, eu guardo, e ative o sininho. Não pule o final, uma bênção especial está guardada para você. Até Maria, quando o anjo lhe disse que ela carregaria o Messias, não correu para anunciá-lo na praça da vila. A Bíblia diz, em Lucas 2, verso 19, Maria, porém, guardava todas estas coisas, meditando-as no seu coração. Ela meditou, ela protegeu, porque sabia que era santo. E coisas santas devem ser escondidas até que o céu diga, agora. Se Deus lhes deu uma palavra, fiquem com ela. Orem sobre ela, testem-na pelo Espírito. Se for verdadeiramente dele, não desvanecerá. Não apodrecerá no silêncio, criará raízes. E quando a estação for certa, explodirá como um rio. Mas se apressarem, se a expuserem, se tentarem validá-la através do homem, podem sabotar o que Deus ia fazer através de vocês, meus amados. Digo tudo isso, não para silenciá-los, mas para protegê-los, para despertá-los, para chamá-los a uma sabedoria maior. Há poder na privacidade, há unção no silêncio. Nem tudo que é bom precisa ser conhecido. Nem tudo que é santo precisa ser ouvido. Algumas coisas são entre vocês e Deus, e é aí que são mais fortes. Vocês devem entender, meus amigos. Alguns dos movimentos mais poderosos de Deus em suas vidas são os que são silenciosos, escondidos, ocultos à sombra de suas asas. Vocês não sabem que Deus muitas vezes esconde suas maiores obras na obscuridade antes de revelá-las em glória? Ele formou a terra nas trevas, criou o homem no pó secreto, moldou o chamado de vocês no ventre escondido de sua mãe. E, no entanto, vivemos num mundo onde todos querem ser vistos, todos querem ser ouvidos, todos querem compartilhar antes de serem moldados. Mas vim lhes dizer, se Deus está moldando vocês em segredo, não sabotem isso com exposição pública. Há tesouros espirituais que devem permanecer entre o coração de vocês e o coração de Deus, até que sejam amadurecidos pelo fogo. A fornalha não é um palco. O deserto não é um púlpito, e nem toda revelação é para consumo público. Há palavras tão santas, tão pesadas, que pronunciá-las cedo demais é profaná-las. Alguns de vocês estão passando por uma temporada em que se sentem invisíveis, não notados, ignorados, e estão tentados a contar ao mundo o que Deus prometeu, esperando que isso valide sua luta. Mas não sabem que o silêncio dos homens não anula a voz de Deus? Só porque não reconheceram seu chamado, não significa que Deus o abandonou. Só porque ninguém aplaude sua obediência, não significa que o céu não está de pé. Não troquem a afirmação divina por aplausos humanos. Não troquem a recompensa eterna por atenção temporária. Se vocês realmente querem carregar o fogo de Deus, se realmente querem andar na unção, então devem abraçar a arte sagrada da confidencialidade. Não a confidencialidade da vergonha, não a confidencialidade do pecado, mas a confidencialidade das coisas sagradas.
o tipo de confidencialidade que preserva o óleo de ser desperdiçado, o tipo de confidencialidade que mantém os altares incontaminados, o tipo de confidencialidade que faz os demônios tremerem, porque eles não sabem o que Deus está fazendo com vocês. Quero falar diretamente aos que foram atacados sem motivo, aos que sofreram traição sem causa. Vocês não disseram nada errado, não fizeram nada errado, simplesmente carregavam algo muito santo e as trevas podiam sentir seu cheiro. Ouçam-me, ataques espirituais nem sempre vêm porque vocês falaram. Às vezes, vêm apenas porque vocês carregam a promessa. Vocês são um vaso, um recipiente, um portador do fogo santo. E o inimigo vê essa luz e a teme. É por isso que ele tenta corromper suas palavras. É por isso que ele tenta manipular seus relacionamentos. É por isso que ele quer que vocês abram a boca no momento errado, para que possa transformar seu testemunho em tormento. Mas, filhos de Deus, vocês não são ignorantes das artimanhas dele. Vocês receberam discernimento espiritual. Foram ungidos para guardar o que é sagrado. Assim como um soldado não compartilha sua estratégia antes da batalha, vocês devem aprender a lutar em silêncio e vencer em segredo. Deixem suas vitórias falarem quando forem inegáveis. Deixem seu crescimento falar quando não puder ser escondido. E deixem seu Deus falar, pois ele os defenderá com mais poder do que qualquer explicação jamais poderia. Deixem-me falar isso ao seu espírito com convicção. Vocês não devem explicação a ninguém sobre o que Deus está fazendo em suas vidas, não precisam explicar sua obediência, não precisam justificar seu chamado, não precisam convencer ninguém do porquê mudaram. Vocês não vivem para a aprovação deles. Vivem para a glória daquele que os chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Antes de mergulharmos, mostre sua fé, curta, comente sagrado e inscreva-se. Fique até o último segundo, pois Deus reservou algo incrível para você. Alguns de vocês cometeram o erro de compartilhar demais porque têm medo de serem mal compreendidos. Mas ouçam-me. Ser mal compreendido é parte de carregar o manto. Eles não entenderam Moisés. Zombaram de Noé, caluniaram Daniel, traíram Jesus. Se não entenderam o Filho de Deus, o que faz vocês pensarem que sempre serão entendidos pelos homens? Se vão andar em poder, precisam aprender a caminhar com mistério. Deixem que falem. Deixem que questionem. Deixem que especulem. Vocês não devem clareza a eles. Devem obediência a Deus. Há uma força santa na contenção, um poder divino em saber quando falar e quando calar. A mesma boca que declara a profecia também deve saber preservá-la. Os mesmos lábios que proclamam a verdade também devem saber guardá-la. A Bíblia diz, em Provérbios 17, verso 27, quem tem conhecimento é comedido no falar, e quem tem entendimento é de espírito moderado. A sabedoria não tagarela. A sabedoria não expõe. A sabedoria cobre até o tempo designado. Quando Deus lhes dá algo, seja um sonho, uma visão, um fardo, uma palavra, vocês devem se perguntar, isto é para o público ou para o quarto de oração? Porque algumas das coisas que ele mostra não são para outros entenderem. São para vocês intercederem, lutarem, serem quebrantados, serem transformados por elas. Nem todo sonho é para declaração. Alguns sonhos são para levá-los aos joelhos, não a um microfone. Sinto no meu espírito que há alguns ouvindo agora que têm carregado gestações espirituais, visões de Deus que ainda não se cumpriram, e vocês foram tentados a anunciá-las, a explicá-las, a prová-las. Mas, assim como uma mãe não anuncia a concepção na primeira semana, vocês devem aprender a deixar a visão crescer antes de deixarem o mundo saber. Deixem a promessa criar ossos. Deixem-na desenvolver fôlego. Deixem-na ser forte o suficiente para sobreviver à exposição.
porque uma vez exposta, o inimigo a atacará. E vocês devem estar prontos para defendê-la em oração, em fé, em obediência. E deixem-me dizer isso com ousadia. Deus não precisa que sua promessa viralize para que seja válida. Ele não precisa que vocês promovam seu manto. Ele precisa que vocês andem nele, vivam nele, sofram por ele, se rendam a ele. O favor do homem não pode adicionar um grama ao que Deus já ordenou. E a crítica do homem também não pode subtrair dele. Há uma ousadia santa que vem quando vocês param de tentar explicar e começam a confiar. Quando param de buscar validação e começam a buscar a voz dele, quando param de abrir a boca para serem entendidos e começam a abrir os ouvidos para entendê-lo. E nesse lugar, nesse silêncio sagrado, vocês encontrarão paz, poder, propósito. Alguns de vocês têm carregado dor desnecessária simplesmente porque falaram antes do que deveriam. Compartilharam um sonho cedo demais, confiaram no ouvido errado, deram acesso a alguém que não tinha a intenção de protegê-los. Mas hoje, Deus está dando sabedoria a vocês. Está dando discernimento. Está colocando um cadeado divino em sua língua e um fogo em seu espírito. Vocês não desperdiçarão outro testemunho. Não lançarão outra pérola aos porcos. Não exporão o que é santo ao que é profano. Vocês estão entrando numa nova temporada de silêncio. Não um silêncio que esconde, mas um silêncio que protege, um silêncio que constrói, um silêncio que amadurece. E quando o tempo for certo, quando o fogo estiver pleno, quando o fruto estiver maduro, o próprio Deus o trará à luz. E quando ele o fizer, nenhum demônio no inferno poderá detê-lo, nenhuma língua poderá amaldiçoá-lo, nenhuma traição poderá atrasá-lo, porque será um movimento de Deus e não estará mais escondido. Mas, até esse tempo, guardem sua língua, guardem seus segredos, guardem seu coração, falem quando ele disser para falar e fiquem em silêncio quando ele disser para calar. Porque isso não é apenas sobre sabedoria, é sobre guerra. É sobre viver de tal maneira que o inimigo fique confuso, não informado. É sobre estar tão escondido em Deus que quando o diabo vier procurar vocês, tudo o que ele encontre seja glória. Tudo o que ele veja seja fogo. Tudo o que ele ouça seja adoração. Quero que vocês se levantem hoje, não apenas em fé, mas em consciência. Levantem-se em discernimento. Levantem-se em cautela santa, não em medo, mas em discernimento. Porque quando vocês começam a andar com Deus em níveis mais profundos, os ataques se tornam mais sutis, as distrações se tornam mais disfarçadas, e o inimigo nem sempre vem para tomar sua bênção. Às vezes, ele só quer que vocês a deixem vazar por meio de conversas tolas, mas não mais. Não nesta temporada. Vocês não são um vaso que vaza, são um templo fortificado. Não são um símbolo que ressoa chamando atenção. São uma sentinela na muralha, alerta e consciente. Não são crianças no espírito, são guerreiros. E guerreiros não contam seus próximos movimentos aos inimigos. Guerreiros não anunciam sua estratégia no campo de batalha. Guerreiros lutam com sabedoria, com silêncio e com vitória em seus passos. E digo a vocês, novamente com certeza, enquanto estou aqui, o Espírito de Deus está chamando vocês a uma disciplina maior, uma disciplina sagrada, onde vocês entendem o peso de suas palavras e a responsabilidade santa que vem com seu silêncio. Isso não é fraqueza? Não, isso é a força dos maduros. Isso é a contenção dos justos. Isso é o poder escondido do remanescente santo de Deus. Vivemos num mundo barulhento, intoxicado por opiniões e poluído pela tagarelice incessante de bocas vazias. Mas o reino de Deus não avança pelo barulho. Avança pela obediência, pela fidelidade escondida por aqueles que entendem que o silêncio não é ausência, é alinhamento.
Quando Deus está em silêncio, Ele está trabalhando. Quando o crente está em silêncio, ele está ouvindo. E quando o céu e o coração estão em sintonia, grandes milagres são colocados em movimento. Deixem-me dizer algo, amigos. Nem todo inimigo que vocês enfrentam está fora de vocês. Às vezes, a maior ameaça ao seu destino é sua própria língua. Tiago, o irmão de nosso Senhor, disse em Tiago 3, versos 5 e 6. Assim também, a língua é um pequeno membro e se gaba de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia, e a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Com ela, bendizemos a Deus, e com ela, amaldiçoamos os homens. Com ela oramos, e com ela, poluímos a atmosfera do nosso futuro. Vamos juntos proteger o que Deus confiou? Comente fiel, curta e inscreva-se. O final traz um impacto divino que você não pode perder. Se sua língua não é governada, seu chamado não está protegido, se sua boca corre à frente do seu espírito, sua missão estará sempre sob ataque. Há uma sabedoria sagrada que só vem de andar com Deus por águas profundas e desertos silenciosos. Vocês começam a perceber que nem todo depósito divino é para discussão. Algumas coisas são tão puras, tão celestiais, que devem ser guardadas no cofre do seu coração. Vocês se lembram do que Maria fez quando o anjo lhe falou sobre Jesus? Ela não postou sobre isso. Não correu anunciando por aí. A Bíblia diz, em Lucas 2, verso 19. Maria, porém, guardava todas estas coisas, meditando-as no seu coração. Ela as escondeu. Por quê? Porque entendia o perigo da exposição prematura. Sabia que coisas santas não estão seguras em ouvidos profanos. E digo isso com urgência. Alguns de vocês estão perdendo sua promoção porque continuam revelando sua preparação. Alguns de vocês estão expondo a oficina enquanto Deus ainda está construindo. Vocês continuam pedindo a Deus o trono, mas transformaram seu deserto num palco. O deserto não é para a fama, é para fogo. É para forjar, para podar, para pressionar, para preparar. E no momento em que vocês começam a tentar explicar o que Deus está fazendo, correm o risco de interromper o próprio processo que deveria prepará-los. Não sabem que há níveis de glória que só vêm pela obediência escondida? Não sabem que há unções que só caem sobre aqueles que podem ser confiáveis no silêncio? Vocês querem o manto de Elias, mas podem andar no silêncio de Querite, onde ninguém os vê, exceto Deus. Querem a autoridade de José, mas podem suportar a prisão sem anunciar seus sonhos àqueles que não temem o Deus que os deu. Deixem-me dizer a verdade. Algumas portas permanecem fechadas porque sua língua continua sacudindo a maçaneta cedo demais. Vocês continuam falando sobre coisas que ainda estão sendo moldadas, e quando dão voz ao que ainda está em formação, convidam escrutínio, atraem guerra e colocam sua promessa ainda não nascida em julgamento antes que ela possa respirar. Mas quando a mantém selada, quando confiam no tempo de Deus, Ele abre a porta que nenhum homem pode fechar, e Ele os revela no tempo designado com força, com clareza, com favor inegável. Escutem-me, filhos de Deus. Há pessoas ao seu redor agora que não estão equipadas para lidar com o que Deus colocou dentro de vocês. Elas podem sorrir, podem aplaudir, mas não carregam seu DNA espiritual, não podem nutrir seu chamado, não podem compreender seu fardo. E se continuarem abrindo sua alma para aqueles que não estão designados ao seu destino, vocês sangrarão diante de pessoas que não têm intenção de curar suas feridas. Compartilharão revelações com aqueles que não temem a Deus, e eles pisarão o que é sagrado sob os pés. É por isso que Jesus disse, em Mateus 7, verso 6, Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos despedacem.
Não era um insulto, era um alerta, era um chamado ao discernimento. Porcos não valorizam pérolas, não conhecem o preço e, da mesma forma, pessoas carnais não podem entender tesouros espirituais. Então, quando vocês compartilham as profundezas de sua caminhada com os não espirituais, eles as distorcerão, perverterão e as usarão contra vocês, não porque vocês estavam errados, mas porque nunca foram dignos dessa verdade. Vocês devem parar de confundir transparência com confiança. Podem ser gentis sem serem abertos. Podem ser amigáveis sem serem vulneráveis. Há um limite santo que deve existir entre seu coração e o público errado. Nem todos merecem acesso às câmaras onde Deus fala com vocês. Nem todos podem ser confiáveis com o óleo que custou tudo a vocês. Algumas coisas são sagradas demais para a companhia casual. Algumas histórias são para o altar, não para a mesa de jantar. É por isso que Deus às vezes os isola, não para puni-los, não para deixá-los sozinhos, mas para preservar a fragrância de sua obediência. Porque se vocês estão sempre falando, sempre compartilhando, sempre se exibindo, sua unção começará a se dissipar. Vocês se tornarão barulhentos, mas ocos, vistos, mas rasos. Deus está levantando um remanescente que sabe carregar o fogo sem fazer alarde. Está levantando vozes que não precisam de atenção porque já têm uma missão. E aqui está a verdade profunda. Deus não liberará certos avanços até saber que vocês os protegerão. Ele testará seu silêncio antes de dar influência. Testará sua confidencialidade antes de liberar a estratégia. Porque de que adianta uma palavra do céu se vocês a jogarem à multidão antes que se cumpra? De que adianta um manto se vocês o trocarem pela aprovação do homem no momento em que for questionado? Quero falar aos que iniciam fogos, aos guerreiros de oração, aos intercessores no lugar secreto. Deus os vê. Ele ouve seu clamor quando ninguém mais está olhando. Ele registra sua obediência nos livros do céu. E o tempo está chegando quando ele recompensará o que foi feito em segredo. Vocês não precisam mendigar por uma plataforma. Não precisam forçar uma promoção. O Deus que vê em segredo os recompensará abertamente. E quando ele o fizer, nenhum crítico, nenhuma maldição, nenhum falsificador poderá desfazer o que ele fez. Sinto a urgência desta palavra queimando como fogo em meus ossos. Vocês estão sendo chamados à confidencialidade divina para uma estratégia divina. A próxima temporada de suas vidas exigirá um nível de silêncio espiritual que vocês nunca conheceram. Não porque estão escondendo, mas porque estão sendo escondidos por Deus, cobertos por sua mão, protegidos por sua sabedoria, guardados por seu espírito. Vocês são um mistério para o inferno e serão uma revelação para a terra. Mas somente se protegerem o que é santo, somente se preservarem o que é sagrado, somente se andarem com a boca submetida ao espírito e o coração selado com reverência. Muitos querem ser ouvidos, poucos querem ser santos, mas Deus não está procurando barulho. Ele está procurando vasos, vidas rendidas, aqueles que podem carregar sua glória sem buscar a própria. E ele não derramará em algo que vaza, não investirá no que desperdiça, não ungirá o que não pode suportar o peso. É por isso que ele os está chamando a uma caminhada mais profunda, uma força mais silenciosa, uma chama escondida. Todo o poder de um crente que sabe ficar quieto diante do Senhor. O inimigo não pode prever seus movimentos. O mundo não pode controlar sua narrativa. Eles são firmes, são fortes, são seguros em seu Deus e quando falam, suas palavras têm peso, porque nasceram no silêncio, foram forjadas na oração, saturadas no fogo santo. Querem ser eficazes na guerra espiritual? Então aprendam a arte da confidencialidade espiritual. O diabo não sabe tudo. Ele não é onisciente.
Ele depende do que vocês falam para planejar seus ataques. Mas quando vocês se movem em silêncio e guerreiam no espírito, ele é desarmado, confundido, derrotado antes que possa atacar. Não porque gritaram, mas porque ouviram, não porque postaram, mas porque oraram. E digo isso a vocês com toda a força da urgência do Espírito. Há um peso sagrado no que Deus confiou a vocês, e deve ser guardado como um soldado guarda os portões do tesouro do rei. Muitos perderam sua bênção porque trocaram coisas sagradas por conversas casuais. Muitos abriram a arca de seu destino e deixaram mãos impuras tocarem o que só Deus deveria. Vocês devem entender isso. Coisas divinas não devem ser colocadas em altares públicos para inspeção humana. Devem ser honradas. Devem ser mantidas. O que Deus sussurra na hora da meia-noite não é para o mercado, é para a fornalha. É para o lugar silencioso onde suas lágrimas se misturam com fogo e sua obediência é provada no silêncio. Quando Deus lhes dá uma visão, nem sempre é para anúncio, é para alinhamento. Se compartilharem antes do tempo, correm o risco de transformá-la em entretenimento para aqueles que não têm ouvidos espirituais para ouvir. Vocês não precisam da validação dos homens quando foram chamados por Deus. Não precisam de aplausos quando o céu já os aprovou. Muitos estão famintos por confirmação porque esqueceram o poder da consagração. Buscam clareza nas multidões quando a única voz que deveriam ouvir é o sussurro suave do santo. Deixem-me dizer, amados, quando vocês andam próximos a Deus, há uma confiança divina que supera a necessidade de se explicar. Vocês não precisam mais gritar o que estão se tornando, simplesmente se tornam. Vocês devem perceber que alguns segredos não são seus para dar. São do céu para guardar. O Espírito revela verdades tão potentes, tão pesadas com eternidade, que não devem ser usadas como joias, devem ser escondidas como tesouros. Nem tudo revelado no Espírito é para ser revelado às pessoas. O sagrado deve ser separado e o santo deve ser honrado. Sabem por que o tabernáculo tinha um véu? Sabem por que a arca da aliança era escondida atrás de camadas de sacrifício e santificação? Porque o que é mais poderoso no reino é sempre o mais protegido. Aquilo que carrega a glória deve ser mantido atrás do véu da reverência. E agora que o véu foi rasgado por Cristo, sim, mas não confundam acesso com descuido. Só porque vocês podem entrar no Santo dos Santos, não significa que devem exibir o que vem diante daqueles que nunca se curvaram. Há sabedoria na contenção divina. O mundo é viciado em divulgação. Alimenta-se de superexposição. Glorifica o barulhento e ridiculariza o tranquilo. Mas não fomos chamados para sermos como o mundo. Fomos chamados para sermos separados. E aqueles que andam com Deus em poder são muitas vezes aqueles que andam com Deus na privacidade. Os profetas não eram barulhentos pelo prazer de serem barulhentos. Falavam quando o Espírito se movia, e quando o Espírito estava em silêncio, ouviam com santo temor. Filhos de Deus, se vão carregar avivamento em seus ossos, se vão suportar o peso da glória destes últimos tempos, devem aprender a manter a paz. Deixem Deus anunciá-los. Deixem Deus revelar o trabalho que Ele está fazendo em vocês. Ele não precisa da sua estratégia de marketing, Ele precisa da sua obediência. E a obediência, às vezes, parece não dizer nada quando tudo em vocês quer falar. Vocês conseguem guardar um segredo quando esse segredo é sagrado? Conseguem andar com Deus quando Ele lhes dá visões que ninguém mais pode ver? Quando Ele mostra vislumbres de um futuro que parece impossível no presente? Conseguem carregar essa revelação e não correr para prová-la? Não correr para o amigo mais próximo, o pastor ou a plataforma online, para gritá-la?
antes que as raízes toquem o chão? Porque algumas sementes devem crescer em silêncio. A coisa mais alta sobre seu chamado deve ser sua vida, não suas explicações, não sua defesa, não suas réplicas às pessoas que não entendem. Deixem que não entendam. Deixem que duvidem. Deixem que zombem. Fizeram o mesmo com Jesus. Fizeram o mesmo com Paulo. Mas o silêncio não impediu a ressurreição e não impediu a igreja. O céu não responde ao barulho dos homens, responde ao clamor do Espírito. E aqueles que estão cheios do Espírito discernirão os momentos em que o silêncio é o som mais alto da fé. Há um tipo de silêncio que esmaga os planos do inimigo. Quando vocês param de reagir, quando param de explicar, quando param de alimentar pessoas que estão na vida de vocês apenas para drená-los, esse silêncio é poderoso. Esse silêncio é uma espada. Esse silêncio diz: confio mais em Deus do que na opinião deles. Confio mais no processo do que preciso de elogios. Confio mais no fogo do que temo as palavras deles. Deus está tentando levá-los mais fundo, mas sua necessidade de ser entendido os mantém rasos. Ele quer levá-los mais alto, mas seu vício em afirmação pública os está pesando. É hora de superar isso. É hora de dizer: Senhor, carregarei o que me deste com reverência. Não exporei o que envolveste em glória. Não compartilharei o que me chamaste para administrar. Porque vocês não estão construindo uma marca, estão carregando um fardo, não estão encenando um testemunho. Estão se tornando um templo. Isso não é teatro, é guerra. E na guerra, vocês não dizem ao inimigo para onde vão em seguida. Movem-se em silêncio. Atacam quando guiados pelo Espírito. Andam quando Deus diz para andar. Falam somente quando o céu fala através de vocês. O inimigo não é onipresente. Ele não conhece seu futuro. Só sabe o que vocês lhe contam. E muitos de vocês estão dando a ele o plano de batalha porque não param de falar. Estão vazando seu futuro por palavras ociosas e depois se perguntam por que parece que toda porta que se aproximam se fecha na sua cara. Não é a porta que é o problema. É a transmissão. Desliguem a estação. Voltem ao lugar secreto. Deixem Deus reforçar as muralhas do seu coração até que nem o inimigo possa ouvir seus passos. Sabem quem se move em silêncio? Reis, guerreiros, profetas, o próprio Jesus. Ele frequentemente dizia às pessoas, após milagres, após momentos de glória: não digam nada disso. Ele conhecia o poder do tempo. Conhecia o perigo da celebração prematura. Não estava escondendo a glória. Estava preservando-a. E esse é o seu chamado hoje. Preservem o que Deus lhes deu. Honrem-no com silêncio. Protejam-no com disciplina. Reguem-no com oração. Escondam-no à sombra do Todo-Poderoso até que chegue a plenitude do tempo. Então, e somente então, vocês verão o que significa andar na autoridade que não pode ser abalada, porque não foi construída na carne. Foi formada no fogo, nutrida no silêncio e revelada pela mão do próprio Deus. E digo a vocês novamente, filhos de Deus, há um tempo para falar e um tempo para calar. A língua é um fogo e pode incendiar destinos inteiros quando não é contida pelo Espírito do Deus vivo, vi ser liberado pelos seus lábios. Algumas coisas devem ser enterradas profundamente, não por medo, mas por reverência. Reverência pelo tempo. Reverência pelo peso da palavra. Reverência pela santidade do que Deus está fazendo em suas vidas. Alguns de vocês abortaram promessas porque as entregaram cedo demais. Deixaram pessoas que nunca deveriam entender, ouvir o que Deus destinou apenas aos seus ouvidos. E quando elas riram, quando duvidaram, quando questionaram, vocês deixaram essa semente de ridículo criar raízes onde a fé deveria crescer. Deixaram a voz delas abafar a dele.
E agora se perguntam por que parece que seu milagre está em pausa. Deixem-me lembrar. Jesus foi zombado antes da ressurreição. Noé foi ridicularizado antes da chuva. José foi odiado antes do palácio. Se eles tivessem deixado as vozes dos homens desviá-los do curso, nunca conheceríamos seus nomes. O poder deles não estava apenas em seu chamado. Estava em seu silêncio, na capacidade de continuar andando quando ninguém mais acreditava, na coragem de carregar a visão, mesmo quando parecia delírio para os outros. Isso, amados, é o que separa os escolhidos dos chamados. Esta geração é muito rápida para falar, muito ansiosa para ser conhecida, muito viciada em aplausos, mas o céu não se move pelo barulho. O céu se move pela fé, e a fé nem sempre fala. Às vezes, espera, observa, chora em privado, luta em segredo e vence no espírito antes de triunfar na carne. Deixem-me ir mais fundo agora, porque o espírito está pressionando. Há outra camada nesta sabedoria. Não se trata apenas de proteger segredos pelo seu próprio bem. É sobre proteger o sagrado para que ele possa se multiplicar. O óleo não flui em vasos expostos. Flui em vasos fechados. Perguntem à viúva que derramou o óleo em jarras, atrás de portas fechadas. O milagre não aconteceu diante das multidões. Aconteceu na privacidade. E Deus abençoou o que estava escondido. Temos nos preocupado tanto em transmitir que esquecemos a beleza de incubar. Há uma temporada em que seu destino deve marinar no mistério. Deve descansar abaixo da superfície como uma semente no solo, invisível, mas viva, não notada, mas grávida de poder. Se vocês a desenterrarem cedo demais para mostrar ao mundo o que Deus está fazendo, matam o que nunca deveria ser tocado antes do tempo. E deixem-me dizer isso com fogo na alma. Há inimigos que nunca saberão como atacá-los se vocês não revelarem seus planos. O diabo não lê mentes. Ele observa, ele escuta, ele estuda o que vocês confessam. Alguns de vocês estão lutando batalhas que poderiam ter evitado se apenas tivessem ficado quietos. Deram ao inimigo um mapa do seu coração quando começaram a falar prematuramente. Vocês não precisam compartilhar cada avanço. Não precisam postar cada revelação. Algumas vitórias são para vocês e Deus, sozinhos. O diabo treme diante de um crente que sabe quando falar e quando selar os lábios. Esse tipo de disciplina espiritual é raro, mas é poderoso. Esse tipo de crente anda num nível de discernimento que o inferno não pode penetrar. Porque quando vocês são guiados pelo Espírito, seu silêncio se torna um escudo. Sua contenção se torna uma arma. Sua humildade se torna uma fortaleza. Deus quer levantar um remanescente nesta hora que possa carregar o peso de sua glória sem a necessidade de publicizá-la. Pessoas que possam andar com um manto e não exibi-lo como uma medalha. Pessoas que possam guerrear no espírito enquanto sorriem em silêncio. Pessoas que são perigosas na escuridão porque aprenderam a viver no lugar secreto. O Espírito Santo está dizendo: quero confiar mais a vocês, mas podem guardar o que já dei? Podem segurá-lo como Maria segurou o mistério do Messias? Podem meditá-lo em seu coração em vez de postá-lo no topo da montanha? Podem carregar o peso da palavra como um útero carrega a vida, escondido, nutrido, protegido, até a plenitude do tempo? Oh, quantos de nós perdemos a plenitude do tempo porque forçamos a promessa a vir cedo? Mas uma promessa precoce é uma promessa prematura. E uma promessa prematura se torna um fardo, não uma bênção. Só porque vocês viram no Espírito, não significa que é hora de falar na carne. Deixem a visão descansar. Deixem a promessa fermentar. Deixem o milagre amadurecer. O que Deus gera em segredo abalará o mundo na estação certa, mas somente se vocês confiarem no tempo dele. E deixem-me dizer isso. Vocês não precisam defender o que Deus está fazendo.
Não precisam discutir com os que duvidam. Não precisam explicar seu deserto para pessoas que nunca conheceram o peso de um chamado. Às vezes, seu silêncio é seu escudo e sua obediência é sua resposta. Deixem que questionem. Deixem que especulem. Enquanto eles falam, vocês andam. Enquanto eles supõem, vocês crescem. E quando chegar a hora, a glória de Deus falará por si mesma. O mundo precisa de menos faladores e mais caminhantes, menos anúncios e mais unção, menos declarações e mais demonstração. Sua vida deve pregar mais alto do que suas palavras jamais poderiam. E se vocês puderem segurar o sagrado em silêncio, Deus liberará o sobrenatural em poder. Então pergunto a vocês hoje: Deus pode confiar em vocês com o silêncio? Pode confiar em vocês com o mistério? Pode confiar em vocês com as coisas escondidas do céu? Porque nem todos podem lidar com o que o Espírito revela. E se vocês vão andar no poder, que quebra correntes, abre portas de prisões e abala fundamentos, devem ser pessoas que podem carregar os segredos do céu sem precisar do aplauso dos homens. Há um chamado sendo feito agora. Um chamado a uma consagração mais profunda. Um chamado à maturidade espiritual. Um chamado a confiar em Deus o suficiente para permanecer escondido quando a carne quer ser vista. É aqui que os guerreiros são formados. É aqui que os mantos são forjados. É aqui que o avivamento começa. Não no holofote, mas no lugar secreto, na obediência silenciosa, no sim, sussurrado, que ninguém ouve, exceto Deus. E agora, escutem atentamente, pois sinto a urgência do Espírito Santo me compelindo a falar esta próxima verdade em seu espírito. Seu silêncio não é fraqueza. Sua contenção não é passividade. É poder sob submissão. É força governada pelo Espírito. Vivemos num mundo onde as vozes mais altas muitas vezes têm a menor autoridade. Mas no reino de Deus, não é o volume do seu discurso que comanda poder. É a pureza do seu coração. Quando seu coração está alinhado com o céu, vocês não precisam anunciar sua transformação. Vocês a vivem. Vocês a caminham. Vocês a respiram. A presença de Deus sobre vocês dirá mais do que qualquer discurso elaborado ou declaração inteligente jamais poderia. Vocês entrarão em quartos e as correntes começarão a tremer. Dirão uma palavra simples e demônios fugirão, não porque gritaram, mas porque estavam saturados com o Espírito do Deus vivo. Não desprezem a temporada silenciosa. Não apressem o lugar escondido. É na solidão, na fornalha da espera, que o fogo é refinado, onde seus motivos são purificados, onde o Senhor grava sua imagem mais profundamente em sua alma. No silêncio, sua identidade é solidificada. Na escondidez, suas raízes crescem profundas, e aqueles que crescem profundamente não serão abalados quando as tempestades vierem, porque sua estabilidade não está no que os homens disseram. Está no que Deus estabeleceu. Agora ouçam isto. Uma árvore rasa pode brotar rapidamente e alcançar os céus com velocidade impressionante. Mas, quando os ventos vierem, são as raízes profundas que sobrevivem. Alguns de vocês foram escondidos, enterrados na obscuridade, perguntando-se quando chegará seu momento. Mas digo a vocês, pelo Espírito, Deus não os está ignorando. Ele está estabelecendo vocês. Ele está tomando tempo com vocês, porque o que Ele está construindo não desmoronará. Ele está fazendo um trabalho duradouro, não rápido. Vocês não veem que o silêncio de Deus às vezes é o maior sinal de sua preparação? Ele confia em vocês o suficiente para permitir que cresçam nas sombras. Ele os valoriza o suficiente para desenvolvê-los onde ninguém pode aplaudir. Vocês não estão sendo punidos. Estão sendo preparados. Não estão sendo ignorados. Estão sendo isolados. Deus está protegendo seu destino da contaminação da opinião pública. Está blindando seu espírito
do barulho da exposição prematura. Se Deus lhes desse a plataforma antes de dar o caráter, ela os esmagaria. Se ele derramasse o óleo antes de moldar o vaso, ele os quebraria. Ele não está atrasando seu destino, está fortalecendo a fundação. E se vocês puderem manter o que é sagrado, se puderem segurar a língua quando a carne quer provar, se puderem confiar no processo mais do que no holofote, então andarão num nível de glória que não pode ser fabricado ou imitado. Será inegável, inabalável, imparável. Deus está procurando aqueles que podem carregar a unção sem precisar de atenção. Ele está buscando homens e mulheres que possam entrar na guerra espiritual e não se distrair com aplausos ou opiniões. O campo de batalha não tem uma sessão de torcida, amados. Tem sangue, tem fogo, tem suor. E se vocês vão andar com autoridade, devem aprender a carregar os segredos de Deus com santo temor. Deixem-me levá-los ainda mais fundo. Quando Deus escolhe revelar-se a alguém, não é apenas para o benefício deles. É um convite para uma parceria. Ele mostra coisas no Espírito não apenas para elevá-los, mas para confiá-los com tarefas eternas. Ele pode confiar em vocês para carregar esse fardo sem transmiti-lo? Pode mostrar o que está por vir e saber que vocês orarão, não se vangloriarão, que intercederão, não se exibirão, que construirão em silêncio em vez de buscar serem notados? A pessoa mais perigosa para o inferno é o crente que ora em segredo e obedece em silêncio. Esse tipo de crente não precisa de título, não precisa de audiência, não precisa de reconhecimento. Eles andam com Deus. Eles ouvem, eles jejuam, eles obedecem. E quando o Espírito diz, mova-se, eles se movem. É assim que montanhas são movidas. É assim que fortalezas são quebradas. Deixem-me falar claramente. Há coisas que vocês nunca devem compartilhar porque são santas demais. Há momentos entre vocês e Deus que nunca devem ser transformados em conversa. Há sonhos tão divinos, tão cheios das impressões digitais do céu, que pronunciá-los cedo demais os despojaria de seu peso. Esperem, segurem, guardem e confiem que no devido tempo o mundo verá o que Deus já sabe. O útero do destino é o silêncio, e toda a gravidez espiritual requer privacidade. Se Maria tivesse gritado dos telhados o que o anjo declarou no silêncio, a teriam matado antes que ela pudesse trazer o Cristo. Ela carregou o milagre na fé, no silêncio, no desconhecido. E quando chegou a plenitude do tempo, Deus fez seu anúncio. E os céus se abriram, e a glória encheu o céu. E o mundo não teve escolha senão contemplar o que o céu havia escondido. Esse mesmo padrão é verdadeiro para vocês. Deus revelará no tempo certo o que ele ocultou em seu espírito. E quando o fizer, nenhum homem, nenhum demônio, nenhuma voz de dúvida poderá detê-lo. Mas até lá, vocês devem confiar no silêncio. Devem honrar o sagrado. Devem proteger o que foi plantado. Então andem com cuidado, filhos de Deus. Falem devagar. Discernam profundamente. A hora é muito tardia e a missão é muito santa para tratar coisas divinas como casuais. O inimigo está observando. O mundo está ouvindo. Mas o céu está falando para aqueles que desligarem o barulho e inclinaram o ouvido ao sussurro do Espírito. Vocês não precisam provar nada a ninguém. Pertencem ao Rei, e aquele que vê o que fazem em segredo os recompensará abertamente. Mas, até que essa hora chegue, andem como quem conhece o valor do que carrega. Vivam como quem reverencia a glória sobre vocês. Falem somente quando o Espírito falar, e quando ele estiver em silêncio, permaneçam quietos e fiéis. Então digo a vocês agora, na presença do Deus Todo-Poderoso, com fogo em meus ossos e um fardo em meu coração: levantem-se. Levantem-se como guardiões do sagrado. Levantem-se como guerreiros do silêncio
e soldados da fé. Parem de entregar o que Deus sussurrou em segredo. Parem de trocar suas pérolas por aplausos fugazes. Parem de expor o solo santo àqueles que andam com pés enlameados. Esta vida não é um palco, é um campo de batalha. E se vocês vão carregar a glória de Deus, se vão andar na plenitude de seu poder, então devem escolher o caminho estreito, o caminho solitário, o caminho secreto, o caminho onde poucos os entendem, onde menos ainda os celebram, mas onde o céu caminha ao seu lado a cada passo. Filhos de Deus, guardem seu coração como um baú de tesouros do Rei. Guardem sua visão como um mapa para a eternidade. Guardem seu chamado como a chama no altar. Não deixem que conversas descuidadas apaguem o fogo que Deus colocou dentro de vocês. Não deixem que a aprovação dos homens substitua a unção do Espírito. Vocês não foram criados para o entretenimento deste mundo. Nasceram para a missão do céu. Há pessoas esperando do outro lado da sua obediência. Há almas clamando na escuridão, precisando da luz que está escondida dentro de vocês. Vocês não podem se dar ao luxo de deixar seu destino ser diluído por distrações. Não podem se permitir que sua unção seja contaminada por conversa. Permaneçam focados, permaneçam consagrados, permaneçam escondidos, até que Deus diga agora. E quando Ele o fizer, quando Ele chamar seu nome dos céus e disser que é hora de se levantar, não haverá portão que possa contê-los, nenhum homem que possa detê-los, nenhum demônio que possa silenciá-los, porque vocês não estarão andando em sua própria força. Estarão andando no fogo da presença dEle. Estarão se movendo com o trovão da voz dEle. Estarão carregando o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dos mortos. Então, vão e vivam como quem viu a face de Deus. Vão e andem com reverência. Vão e falem com sabedoria. Vão e amem com um coração que foi curado em lugares secretos. Deixem sua vida pregar mais alto do que qualquer sermão. Deixem sua disciplina declarar que vocês estiveram com Jesus e deixem o mundo ver, não seus planos, não suas opiniões, não sua ambição, mas seu fruto. Pois no final, não é a voz mais alta que abala o mundo, é a vida fiel, a vida escondida, a vida santa. Essa vida ecoará pela eternidade. Ao ouvir a mensagem, Deus disse: nunca conte essas 5 coisas a ninguém, inspirada por Billy Graham. Senti um profundo impacto espiritual que ressoou com a essência da fé brasileira. A ideia de que Deus nos confia segredos sagrados, nossos planos futuros, atos de bondade, fraquezas, detalhes de relacionamentos e revelações espirituais, para protegê-los com sabedoria divina, tocou-me como um chamado à vigilância e à intimidade com o Criador. No Brasil, onde a espiritualidade é pulsante e a comunidade evangélica valoriza a oração fervorosa e a confiança em Deus, essa mensagem é um lembrete poderoso de que nem tudo que sentimos ou recebemos deve ser compartilhado. A advertência de que o inimigo usa nossas próprias palavras contra nós, como quando José revelou o seu sonho e enfrentou traição, reflete a realidade de muitos brasileiros que, movidos pela emoção e pela cultura de compartilhar, expõem seus corações e enfrentam sabotagens. A imagem do silêncio como escudo espiritual, comparada a Maria, que guardou as palavras do anjo em seu coração, é especialmente significativa em nossa cultura, onde a fé muitas vezes é vivida em momentos de reflexão silenciosa nas igrejas ou em casa. Fiquei impactado pela ênfase de que expor o sagrado, como postar cada bênção ou confessar fraquezas a ouvidos errados, pode roubar a unção e abrir portas para o caos espiritual. Essa mensagem desafia a tendência moderna de buscar validação nas redes sociais, algo que no Brasil é quase um hábito cultural, mas que pode comprometer
o que Deus está construindo em segredo. A lição que extraio é a prática do discernimento ativo e da disciplina espiritual. Aplico isso vivendo com mais cautela nas palavras, escolhendo com quem compartilhar meus sonhos e lutas e protegendo meu coração como um tesouro divino. No cotidiano, isso significa orar antes de falar, jejuar para buscar direção e guardar minhas revelações no quarto de oração, como fazemos em nossas comunidades de fé. Como brasileiro, entendo que a comunhão é vital, mas aprendi a equilibrá-la com a privacidade espiritual, evitando conversas que exponham o que Deus confiou só a mim. Por exemplo, em vez de anunciar planos de um novo projeto, espero a confirmação divina e trabalho em silêncio, confiando que o fruto falará por si. Também aplico o perdão silencioso, ajudando sem alarde, como Jesus ensinou, para manter a pureza das minhas intenções. Essa mensagem me inspira a viver com reverência, sabendo que o silêncio não é fraqueza, mas uma arma poderosa na guerra espiritual. No Brasil, onde enfrentamos desafios, com esperança e louvor, essa sabedoria nos fortalece para proteger o que é santo, construir relacionamentos saudáveis e aguardar o tempo de Deus, certos de que Ele recompensa o que fazemos em segredo. Amados, se esta palavra acendeu uma chama em seu coração, deixe um like, compartilhe com quem precisa de discernimento e inscreva-se para mais mensagens de fogo. Comente "Eu guardo" ou sua reflexão abaixo, porque juntos podemos proteger o que Deus nos confiou. Fique até o fim, pois uma surpresa divina vai transformar sua fé.